Bom dia, pessoal! A aula de hoje é função exponencial. Desejo a todos um ótimo aprendizado, pois essa função permite muitas contextualizações com interdisciplinaridade em todas as áreas de conhecimento, na área financeira, na química, na física, na biologia. Portanto, é uma função que é uma candidatíssima a aparecer em questões da prova do Enem. Pois bem, o primeiro item que nós vamos trabalhar é equações exponenciais. Uma pergunta: por que é que essas equações são denominadas de equações exponenciais? Pois bem, o que faz essas equações serem exponenciais é ela trazer a variável no expoente. Se a variável está no expoente, a equação é exponencial. Pois bem, basicamente, resolver uma equação exponencial é conduzir essa equação para uma igualdade de potenciações de mesma base, onde esta base, olha a condição, se essa base for maior do que zero e diferente de 1, a base representada aqui por A das potenciações, elas não podem ser negativas, não pode ser zero, nem pode ser 1. Essa é uma condição para que esta igualdade só ocorra se e somente se os expoentes x e y forem iguais. Legal ou não? Então, toda vez que você for resolver uma equação exponencial, todo o algebrismo, todos os cálculos, todo o desenvolvimento algébrico que você vai fazer nessa equação é para conduzi-la para uma igualdade de duas potenciações de bases iguais, onde essa base é maior do que zero, não pode ser negativa nem pode ser zero, e essa base A tem também que ser diferente de 1. Então vamos ver alguns exemplos de equações exponenciais. O que é que nos diz aqui o nosso título? Questão 1. Resolver em R, resolver no universo dos números reais as equações exponenciais. Letra A. 2, a base é 2, elevado a 3x mais 1, o expoente é 3x mais 1, é igual a 4, aqui no segundo membro eu tenho uma potenciação de base 4, elevado a x menos 2. Pois bem, aí agora nós vamos fazer o desenvolvimento algébrico. A finalidade desse desenvolvimento é tornar essas duas potenciações com bases iguais, positivas e diferentes de 1. Que as bases já são positivas e diferentes de 1, o são, porque 2 é positivo e diferente de 1, 4 é positivo e diferente de 1, porém essas bases são diferentes. Então, ou eu torno a potenciação do primeiro membro, que tem base 2, eu transformo esse primeiro membro para ficar com a potenciação de base 4, ou eu transformo a base da potenciação que está no segundo membro, que é 4, em 2, para que as duas bases sejam iguais. Se você optar por transformar para a base 4, vamos ver aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá certo? Que a raiz quadrada de 4
é 2. E se a raiz quadrada de 4 é 2, como o índice dessa radiciação é 2, e o expoente do 4 é 1, eu posso transformar essa radiciação numa potenciação, dizendo que ela é 4 elevado a 1 meio. Então, 2 é a mesma coisa que 4 elevado a 1 meio. Então, eu substituiria esse 2 por 4 elevado a 1 meio. Então, fica 4 elevado a 1 meio, que é o nosso 2, elevado a 3x mais 1, é igual a 4 elevado a x menos 2. Aí aqui você tem uma potência de potência. O que é uma potência de potência? É uma potenciação, onde o expoente é 3x mais 1, a base dessa potenciação, com o expoente 3x mais 1, é o que está dentro do parênteses, 4 elevado a 1 meio, aí essa expressão algébrica aqui é chamada de potência de potência. E nós temos uma propriedade da potenciação que nos diz que quando se tem potência de potência, você repete a base e multiplica o expoente. 1 meio multiplicado por 3x mais 1 dá 3x mais 1 sobre 2, igual a 4 elevado a x menos 2. Finalmente, chegamos ao que queríamos. O quê? Uma igualdade de duas potenciações de bases iguais. Uma igualdade de duas potenciações de bases iguais. E como a base é 4, ela é maior do que 0 e diferente de 1, então essa igualdade só se verifica se os expoentes forem iguais. 3x mais 1 sobre 2 igual a x menos 2 sobre 1. Produto dos extremos, 3x mais 1 vezes 1. 3x mais 1 é igual ao produto dos meios. 2 vezes x menos 2, 2x menos 4. Consequentemente, 3x menos 2x, x igual a menos 4, menos 1, menos 5. X igual a menos 5. E o conjunto solução dessa equação é chave. Menos 5, chave. Agora um comentário que eu queria fazer com vocês. Quais eram as bases inicialmente da equação? 2 e 4. Qual a opção que nós adotamos? Fazer com que as duas potenciações tivessem base 4. Mas nada impediria fazer com que as duas potenciações tivessem base 2. E você chegaria ao mesmo conjunto de solução. Como, professor Edinaldo? Bora ver. A equação é 2 elevado a 3x mais 1 igual a 4 elevado a x menos 2. Agora eu quero que as duas potenciações tenham base 2. Para transformar esse 4 numa potenciação de base 2, basta fatorar. O 4 por 2 dá 2, o 2 por 2 dá 1. É óbvio que 2 ao quadrado é a mesmíssima coisa que 4. Então, este 4 pode ser substituído por 2 ao quadrado. Então, você fica com 2 elevado a 3x mais 1 igual a 2 ao quadrado, que é o 4, e esse 4, que é 2 ao quadrado, o 4 está elevado a x menos 2. Aí, nesse
segundo membro, nós vamos aplicar uma propriedadezinha da potenciação que nós comentamos há pouco, que é o caso da potência de potência. Se você tem uma potenciação de expoente m e a base é outra potenciação de base A e expoente n, você repete a base A e multiplica os expoentes n vezes m. Lembre-se sempre dessa propriedade. Voltando, então o nosso primeiro membro, 2 elevado a 3x mais 1 é igual a. E quando aplicamos a propriedade da potência de potência aqui no segundo membro, repete a base 2, multiplica os expoentes, 2 vezes x menos 2, 2x menos 4, e você finalmente chega ao ponto desejado, uma igualdade de duas potenciações com bases iguais e a base, no caso 2, é maior do que 0, diferente de 1. Essa igualdade só acontece se os dois expoentes forem iguais. 3x mais 1 igual a 2x menos 4. Sem maiores delongas, x é igual a menos 5 e o conjunto solução é chave menos 5, chave, o mesmo que já havíamos encontrado anteriormente. Então vamos voltar a explicar. A equação é essa. Inicialmente ela apresenta uma igualdade de potenciações com bases diferentes. Então o nosso trabalho, tanto desta maneira quanto desta, foi fazer com que as bases se tornassem iguais. Aqui eu passei a base 2 para 4 e lá eu passei a base 4 para 2. É óbvio que é bem mais cômodo passar da base maior para a base menor, preservar a base menor, que no caso seria o 2, e transformar o 4 numa potenciação de base 2, o que é mais cômodo porque você sempre faz isso por fatoração. Espero que todos tenham gostado. Vamos agora para a letra B. Deixe-me apagar o quadro. Letra B. Bem rapidinho. Na letra B, a equação é raiz cúbica de 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Bom, eu vou ser bem lento. Quando você estiver fazendo a prova do Enem, a depender da sua habilidade, o que eu faço aqui em 2 etapas, você pode até fazer em uma. É uma questão de habilidade. Eu, obviamente, vou da forma mais lenta possível para que tanto os alunos mais avançados do ponto de vista do conhecimento matemático, quanto os mais lentos tenham a oportunidade de acompanhar sem dificuldades. Vou repetir o primeiro membro. Raiz cúbica de 2 elevado a x, e nesse segundo membro eu vou botar 1 sobre 16. 16, se você fatorar, é 2 à quarta. Legal ou não? Aí veja só, nesse primeiro membro, nós vamos aplicar uma propriedade da potenciação que transforma radiciações em potenciações. Que propriedade é? Quando você tem uma radiciação, que o índice é m, e no radicando você tem outra potenciação, a elevado a n, você pode escrever isso como a elevado, mantém a base da potenciação que está no radicando, e pega o índice do radicando, o expoente do radicando,
e divide pelo índice do radical, A elevado a N sobre M. Está sendo bonzinho porque a gente está fazendo uma revisão de propriedades operatórias da potenciação. Já nesse segundo membro, o que é que nós temos? O inverso 1 sobre de uma potenciação. Toda vez que você tiver o inverso de uma potenciação, existe uma propriedade que nos diz isso é igual a uma outra potenciação de mesma base com o expoente simétrico. Como o expoente aqui é N, aqui vai ser o simétrico de N, menos N. Pois bem, aplicando esta propriedade no primeiro membro e aplicando esta propriedade no segundo membro, nós teremos 2 elevado a x sobre 3 igual a 2 elevado a menos 4. Finalmente, chegamos ao desejado. Uma igualdade de duas potenciações de bases iguais, 2 e 2, e essa base 2 é maior do que 0, é diferente de 1. 2 nem é negativo, nem é 0, nem é 1. Essa igualdade só se verifica se os expoentes forem iguais. X sobre 3 igual a menos 4, que evidentemente está sobre 1. X vezes 1, x, 3 vezes menos 4, menos 12. O conjunto solução é chave. Menos 12, chave. Conjunto solução ou conjunto verdade. O conjunto solução, o conjunto verdade de uma equação é um subconjunto universo, onde está definida a equação, que são reais, cujos elementos são as raízes da equação, são os valores que a incógnita da equação pode assumir. Legal? Vamos agora para a letra C. Muito bacana, né, pessoal? Sensacional. Na letra C, a equação é 2 elevado a 4x menos 2 sobre 2 elevado a 3x mais 5 igual a 2 elevado a x vezes 8 elevado a 2x mais 1. Essa potenciação tem base 2, essa potenciação tem base 2, essa potenciação tem base 2 e esta tem base 8. O ideal é unificar as bases. É evidente que eu vou dar prioridade à base 2. Então, eu vou repetir todas as potenciações de base 2. 2 elevado a 4x menos 2 sobre 2 elevado a 3x mais 5 igual a 2 elevado a x vezes uma potenciação, onde o expoente é 2x mais 1 e a base é 8. Então vamos botar o 8 aqui. Só que o 8 fatorado é 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. O que é que cabe aqui nessa partezinha? A propriedade vista na primeira equação da potência de potência. Então vamos repetir. 2 elevado a 4x menos 2 sobre 2 elevado a 3x mais 5 igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a 6x mais 3. Eu repeti a base e multipliquei os expoentes. 3 vezes 2x mais 1, 6x mais 3. E atenção, neste
primeiro membro, você tem uma divisão de potenciações de bases iguais. Toda vez que nós temos uma divisão de potenciações com bases iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Agora, cuidado na hora que for subtrair os expoentes. É sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Nunca o expoente do denominador menos o numerador. Nunca n menos m. Sempre m de mamãe menos n de navio. Ok? Já no segundo membro, nós temos uma multiplicação de duas potenciações de bases iguais. Aí como é que fica isso, baby? Quando você quer multiplicar duas potenciações de bases iguais, você repete a base A e adiciona os expoentes m mais n. Sensacional. Então, aplicando as duas propriedades simultaneamente, esta do quociente de potência de mesma base no primeiro membro e aquela do produto de potência de mesma base no segundo membro, o que é que nós vamos ter? 2, repetir a base, elevado, aí agora subtrai os expoentes, 4x menos 2, menos o 3x mais 5. Menos 3x mais 5 é o simétrico de 3x mais 5. Menos 3x menos 5 igual a... E aqui no segundo membro, repete a base 2 e adiciona os expoentes x mais 6x mais 3. X mais 6x mais 3. Que na hora da prova do Enem, você já colocaria logo aí 7x, não é? Dando prosseguimento, 2 elevado a 4x menos 3x. X menos 2 menos 5 menos 7 é igual a 2 elevado a x mais 6x, 7x mais 3. E, finalmente, a tal igualdade de duas potenciações de bases iguais e com a base maior do que 0, diferente de 1. Então, fica x menos 7 igual a 7x mais 3. E a partir daí é fácil perceber que 6x é igual a menos 10, x é igual a menos 10 sobre 6, é uma fração ordinária, é um número racional que não é inteiro, porque 10 não é múltiplo de 6, mas ela é redutível. Simplificando-a por 2, x é igual a menos 5 terços. E o conjunto solução da nossa equação é chave menos 5 terços, chave, conjunto solução ou conjunto verdade. Por que conjunto verdade? Porque esse é o único valor que torna a igualdade da equação verdadeira quando a variável é substituída por ele. Sensacional. Tchau.